Olá, eu sou a Natácia e hoje nós vamos conversar sobre quais análises não podem ficar de fora dos seus trabalhos em genética de populações. Você está no programa Seu DNA, aulas que são feitas com muito carinho para que você chegue o mais próximo possível e que eu te ensine os caminhos para o domínio nas análises e nas interpretações dos dados em diversidade genética, em genética de populações. Então, vamos lá, vamos começar. Já compartilha aí com os amigos, já compartilha com as amigas, manda para quem trabalha com genética de populações, que eu tenho certeza que vai ser muito importante para ela, para ele, essa aula, porque nós vamos exatamente conversar sobre as análises que não podem ficar de fora do trabalho de um pesquisador com genética de populações. Gente, vamos conversar então agora papo sério. Análises para não ficar de fora de um trabalho de genética de populações, um trabalho maroto. Já pega o seu café, eu tô aqui com o meu e vamos que vamos. Anota aí que eu tenho certeza que vai virar a chave para vocês essas dicas aqui e vão aproximar vocês aí do domínio nas análises e interpretações dos dados genéticos. Primeira coisa que vocês precisam saber. Antes de eu ficar aqui falando, faz essa análise, faz aquela outra análise, faz não sei o que lá. Olha, presta atenção. Você tem que estabelecer a pergunta de pesquisa que você quer responder. Isso não tem como a Natácia fazer por você. Não tem como eu pegar e falar assim, olha, pergunta isso. Não, eu não sei qual que é seu organismo, entendeu? Eu não sei aqui qual é a sua linha de investigação. Não tenho noção da biologia da espécie que você trabalha. Eu não sei se você está trabalhando com genética de populações humanas. Então, assim, cada organismo tem uma abordagem distinta. Então, antes da gente ficar pensando aqui quais são as análises que a gente vai colocar, tá? Quais são as análises que você não pode deixar de inserir, pense na pergunta que você vai responder. Porque as análises, elas nada mais são do que instrumentais, tá? Para que você consiga elementos para responder a sua pergunta. Nós somos investigadores. As análises nada mais são do que ferramentas. Então, por exemplo, se eu quero fazer vamos pensar aqui, vamos pensar um brigadeiro. Se eu quero fazer um brigadeiro, eu preciso de uma panela e de uma colher, certo? Se eu for pegar uma faca para mexer ali o brigadeiro, vai funcionar? Pode até ser que funcione, mas vai ficar o melhor brigadeiro de todos? Não vai, porque eu não vou conseguir fazer da mesma forma que eu faria com a colher, que vai ali passando ao redor da panela, vai tirando o brigadeiro, vai tirando do fundo. Então, cada instrumento é apropriado para alguma coisa. Se eu quiser pregar um prego na parede, obviamente que eu não vou pegar, por exemplo, uma chave de fenda. Não, eu vou pegar um martelo. Ah, então a chave de fenda não presta. Não, ela não é adequada para pregar um prego. Entendeu? Então essa é a lógica, é a mesma coisa para as pesquisas. Na verdade, o mundo é tudo igual, né? Se a gente for parar para pensar a lógica, né? Se a gente começa a raciocinar em cima. Então a primeira coisa que você tem que fazer é estabelecer as perguntas de pesquisa. Vou colocar para vocês aqui algumas análises, vou colocar. Só que aí você vai ter que verificar se aquilo ali faz sentido para você, para aquela proposta que você tem de pesquisa. Porque a gente tem à nossa disposição um monte de análises e todos os dias novas abordagens, novas análises surgem, né, novas estatísticas, enfim. E aí a gente tem que escolher algumas entre tantas que existem ali pra gente. Olha, eu vou falar para vocês que eu achava que eu tinha que fazer todas as análises do planeta. Eu não achava que eu tinha que escolher uma análise, eu tinha que fazer todas as análises. Eu achava que essa era a minha escolha, tá? A escolha era: faça todas as análises que você puder fazer no planeta Terra. E eu não podia estar mais errada, não podia. Por que que eu não podia estar mais errada, gente? Porque quando eu fui passar pelo processo de submissão dos meus artigos, eu levava muita puxada de orelha dos revisores. Porque eles falavam o seguinte: Natácia, por que que você está colocando esse tanto de análise aí? Por que que você está colocando esse tanto de análise que acaba se sobrepondo, que não acrescenta algo diferente? Eu pensava, não, é porque quanto mais análises eu faço e eu tenho dados convergentes, eu posso dizer que os meus dados são robustos, que a minha interpretação é robusta e tudo mais. E aí,
um dos revisores disse para mim o seguinte: para eu tomar cuidado com isso, para não ficar uma coisa desgastante e redundante, para eu escolher uma linha e que as análises, elas com as diferentes abordagens se complementariam, mas que fazer mais do mesmo talvez só ficasse deixando o trabalho enfadonho. E aquilo me colocou para refletir. Então, o que a gente tem que aqui, novamente, pensar? A primeira etapa é fazer a escolha da nossa pergunta de pesquisa. Uma vez que a gente estabeleceu a nossa pergunta de pesquisa, aí a gente vai fazer a escolha da análise que é adequada para essa resposta, para essa investigação. Ah, a gente tem que saber todas as análises? Não, não temos que saber, mas a gente tem que escolher aquela que vai responder, dentre as várias opções que nós temos, a nossa pergunta científica, tá? Não é que tem uma abordagem que seja pior ou melhor, obviamente tem umas piores sim, mas eu quero dizer o seguinte, que não é que escolher um lado pode ser ruim ou bom, se aquilo que a gente está analisando é certinho, tá? Depende muito de como você quer fazer a sua abordagem. Por exemplo, se você trabalha com híbridos e quer identificar híbridos com os microsatélites, não adianta você ficar fazendo só as análises de estrutura. É interessante que você faça? Sim, mas isso não vai responder a sua pergunta. Tá errado fazer análise de estrutura? Não, mas responde o que você quer? Não, então não é adequado. Quando eu falo para vocês aqui do domínio nas análises, a ideia é que você pegue aquilo que faz sentido para você, que você domine aquilo que você precisa para responder sua pergunta. Isso não significa que você tem que saber todas as análises do multiverso e dominar todas as análises e tem que saber fazer tudo quanto é coisa. Não tem que saber fazer tudo quanto é coisa. Você tem que saber também fazer escolhas, avaliar custo de oportunidade para começar a colocar a mão na massa, tá bom? Vocês já pensaram isso? Coloca aqui para mim nos comentários. Eu tenho que pensar na pergunta para escolher a análise ou geralmente vocês já partem do princípio que tem que fazer determinada análise X e sai correndo desesperado para fazer essa análise X? Eu já fui a pessoa desesperada, gente, que saía correndo para fazer primeiro aprender a análise para depois identificar o que é que aquela análise efetivamente poderia me ajudar. Era como se eu estivesse caçando o que a análise pudesse me ajudar. Então, nesse momento, quando eu fazia isso, eu não dominava as análises, porque eu não sabia a proposta de cada uma delas. Quando a gente escolhe análises que são inadequadas, tem um custo. Qual que é o custo? Porque são dois caminhos, né? Você pode escolher a análise inadequada, seguir com ela, ou adequada. Se a gente segue a inadequada, o que acontece? Você vai ter o tempo que você está fazendo aquela análise, você vai ter que se dedicar a aprender aquela análise eventualmente vai demorar a rodar, vai demorar a ter resultado, vai demorar a você encontrar aquilo que você busca e de repente você vai chegar lá no fim, vai ter perdido tempo e vai perceber que aquela análise não serve para você. Significa que você fez os passos errados ou que você escolheu um parâmetro que não era assertivo? Não. Simplesmente aquela análise não é adequada para o seu caso. Eu já fiz isso também em alguns momentos para alguns artigos científicos. Por exemplo, eu escolhia análises estatísticas que eu achava que eram super legais para detectar, por exemplo, bottleneck, só que a análise que eu escolhia, por mais que eu tinha apertado os botões corretos, ela não poderia ser feita para o número de microsatélites que eu tinha, para o número de indivíduos que eu tinha. Por isso que não é só sobre apertar botões. Quando a gente tem um domínio nas análises, não é que eu sei simplesmente apertar botões e tá tudo bem. Não, a gente também sabe escolher e ter como critério de análises aquilo que a estatística pode nos oferecer com o que a gente tem. Então, não é que tem necessariamente um caminho certo ou um caminho errado. Isso vai depender. Agora, vamos para uma pergunta que eu sempre recebo aqui. Eu faço as minhas análises estatísticas dentro do programa R ou eu faço em programas gráficos? Será que se eu não fizer no R eu estou ficando para trás? Ou os programas gráficos já Elvis, né? Gente, vocês são investigadores, vocês têm que observar o que aquele programa oferece para você, tá bom? Então, claro, tem pacotes no R maravilhosos que a gente pode utilizar,
Tem programas gráficos maravilhosos que a gente pode utilizar e um não exclui o outro. Uma coisa que eu acho bem legal de se pensar sobre os programas gráficos, especialmente aqueles um pouquinho mais assim, que tem uma jornada mais longa, como por exemplo o Arlequim, se eu não me engano ele foi publicado em 2005. Cara, o Arlequim foi desenvolvido pelo Escoffier. O Escoffier, ele pode ser considerado assim uma referência muito forte na área de genética de populações, de genômica de populações. Eu sei que ali tá tudo correto, eu sei que as coisas que foram inseridas ali, a estatística, teve um cuidado e um critério muito grande. Então, eu, Natácia, sempre faço as minhas análises dentro do Arlequim de caracterização de diversidade genética, porque é um programa que eu confio no pesquisador que desenvolveu. Quando a gente utiliza pacotes do R, a gente só tem que tomar cuidado para identificar a origem, quem foi o desenvolvedor daquele pacote, tá bom? Porque como a gente conversou, não é só apertar botões. Às vezes a gente acha que o R é um bicho de 7 cabeças, mas se você tem um script certinho, a gente consegue colocar as nossas análises para rodar. Mas, mais uma vez, não é só dar um enter, não é só clicar lá R e rodar, não. A gente tem que entender o porquê. Então, para com isso de ficar se cobrando, ou é gráfico, ou é R, não. É você encontrar a análise que pode te ajudar a responder a sua pergunta biológica. É isso que a gente tem que pensar. Agora vamos conversar sobre quais são essas análises que não podem ficar de fora das nossas pesquisas, uma vez que vocês já entenderam que não podemos deixar de associar a pergunta biológica, que a primeira coisa que a gente faz é elencar essa pergunta e aí investigar quais são as análises que podem responder essa pergunta. Isso é muito importante de estar na cabeça de vocês, tá bom? Gente, eu vou focar aqui nos microsatélites, beleza? Porque a forma da gente analisar algumas partes é um pouquinho diferente dos marcadores dominantes, mas a gente consegue também fazer muita coisa aqui, aproveitar para os marcadores dominantes. Geralmente o que muda é um pouquinho o input e outras análises que são específicas para esses dominantes. Mas eu acho assim que se você está nessa área, isso é uma coisa que você deve saber, independente de trabalhar com os marcadores dominantes ou codominantes. Mas aqui o nosso foco são os marcadores codominantes, os microsatélites que a gente consegue identificar o heterozigoto. Vamos aqui para a nossa primeira sugestão para vocês de análise. Na verdade, isso aqui não é uma sugestão, essa aqui você tem que fazer se você trabalha, tá? Com os microsatélites. Primeira coisa, caso você faça a genotipagem em sequenciador automático, provavelmente você vai ter que usar esse programinha aqui, ó, o GeneMapper. O GeneMapper é um programinha que vai ajudar você na genotipagem. Ele vai pegar, então, aqueles fragmentos que foram lidos no sequenciador e a gente, a partir de algumas análises que temos lá, aí é outro mundo, outro universo. A gente escolhe o BIM, a gente pega a nossa referência, a gente identifica quais são esses alelos. Então, essa é uma parte mandatória para quem trabalha com a genotipagem no sequenciador automático, tá bom? Depois, a parte que é importante não, que você tem que incluir, não tem como, você não tem condição, você vai incluir. Se eu pegar trabalho de alguém que é aqui do Entenda Genética e não faz isso, viu? Avaliar a integridade dos dados. Avaliar a integridade dos dados genéticos. Quando a gente avalia a integridade, eu quero verificar se aqueles dados, eles de fato são informativos, qual é a qualidade desses dados, qual é a integridade desses dados, porque a depender de como eles estão, a gente tem que colocar algumas ressalvas lá na nossa conclusão ou nas nossas interpretações, beleza? Então, você tem que utilizar um programa que identifique se você tem stuttering, que chama gaguejamento, tá? Que é quando a gente, lá no sequenciador, ou na genotipagem, ou no gel de poliacrilamida, você tem um fragmento que tem um picozinho abaixo, ou um picozinho acima do tamanho do seu alelo principal, e aí fica como se fosse uma sombra, tá? Aí, algumas vezes, pode ser que as pessoas confundam isso como um alelo, quando, na verdade, não é um alelo. Na verdade, é só um fragmento que foi genotipado, menor, porque às vezes a TAC dá uma escorregada lá na PCR, e aí acontece isso. Se a gente tem presença de alelos nulos, isso aqui é
Mandatório, você, criatura que trabalha com genética de populações, tem que identificar se você tem alelos nulos. O que seriam os alelos nulos? Os alelos nulos é o seguinte: na população, você tem aquele alelo, tá? Ele existe. Só que o primer, o iniciador, ele falha em amplificar aquele alelo. E aí você tem uma diversidade subestimada. Por quê? Porque você não identificou um alelo, então você vai identificar menor variação nas populações, você não identificou um alelo que na verdade existe. E isso vai impactar análises de estrutura genética, de diversidade genética, de fluxo gênico, beleza? Porque simplesmente um alelo que deveria ter sido genotipado não foi identificado. E aí a gente consegue, a partir das análises, verificar isso, tá? Se esses alelos, eles existem ou não, fazer estimativas da presença deles. Para isso, a gente utiliza, uma sugestão para vocês, o programa MicroChecker, beleza? MicroChecker. Depois de vocês identificarem essa integridade, a outra parte mandatória, essa que não é sugestão, essa que você tem que fazer no seu trabalho de genética de populações, é que você faça uma análise para verificar se há presença de desequilíbrio de ligação, tá? Essa é a outra que realmente é mandatória, você tem que fazer. Se você tem ou não desequilíbrio de ligação nas suas populações. Aqui eu fiz a sugestão para vocês de vocês utilizarem o Arlequim, mas não precisa ser o Arlequim, tá? Pode ser outro programa, que é só uma sugestão. A ferramenta em si é uma sugestão, beleza? Mas aqui eu coloquei o Arlequim. O GDA faz isso, o FSTAT também faz isso, então você consegue verificar esse desequilíbrio de ligação lá. O que seria o desequilíbrio de ligação? Quando a gente tem locos em equilíbrio de ligação, que é o que nós desejamos, eles segregam independentemente lá na meiose. Quando a gente tem um desequilíbrio de ligação, esses locos, eles não segregam de forma independente, não estão distribuídos aleatoriamente, eles segregam, vamos dizer assim, em conjunto. Quando a gente está trabalhando com genética de populações, a gente trabalha com a amostragem do genoma. Então, quanto mais independência for esses locos, quanto menos associação entre eles a gente tiver, trabalhando obviamente com os marcadores neutros, melhor para a gente, entendeu? Porque assim a gente consegue verificar melhor questões de fluxo gênico. Então, com essa, digamos assim, se eles vão grudadinhos, se eles não vão de forma independente, é como se eles fossem quase que uma unidade, entende? Então, não é legal que a gente tenha locos em desequilíbrio de ligação. Quando a gente caracteriza isso, a gente consegue mostrar para o nosso leitor, para as pessoas, identificar na nossa pesquisa a qualidade dos nossos dados. Então, essa é mandatória, e aí vocês escolham qual seria o programa que vocês acham que é legal de ser feito, tá bom? Agora a gente vai para as análises de caracterização de diversidade genética. Olha só, a gente começou então pensando aqui na pergunta biológica e você entendeu que você tem que pensar na pergunta biológica para depois você escolher qual é a sua análise para que você não perca tempo fazendo a análise errada, simplesmente por falta de direção. Depois a gente passou para essa parte de identificar qual a análise e agora a gente tem que pensar na integridade dos dados, então essa é uma parte mandatória, não importa qual é a pergunta biológica que você tem que identificar a integridade dos seus dados microsatélites, e agora a gente vai para uma outra etapa, que é a caracterização da diversidade genética. Essa é outra que é mandatória, você não pode deixar de fora a caracterização da diversidade genética. Ah, mas o meu trabalho é de estrutura, mas o meu trabalho é de hibridização, não importa, você tem que caracterizar a estrutura genética. Muito dificilmente você vai publicar sem colocar as principais características, as principais descrições ali que a gente tem para diversidade genética. Para isso, a gente tem inúmeros programas, gente, sério, muitos programas mesmo, mas assim, demais, 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 tá? Então, a gente tem um programa bem tranquilinho de fazer,
isso que é o GNIX, que eu gosto bastante. Ele é um programinha que você consegue usar dentro do próprio Excel. Tem o GDA, tem o Genipop, tem o FStat, tem o próprio Arlequim que consegue fazer isso, tá? Nossa, tem muito programa mesmo. Aí você tem que escolher. Tem pacotes no R que fazem esse cálculo para você, beleza? Como que a gente faz isso lá no nosso trabalho? Como que vocês podem organizar essa parte de caracterização que eu disse que é mandatório, por isso eu trouxe para vocês só uma sugestão de como vocês podem fazer isso, tá bom? Primeira coisa que você vai fazer lá, você vai colocar as suas populações na tabela. Então aqui eu tenho algumas populações. A gente vai colocar o nosso número de indivíduos por população e logo a gente vem com a parte descritiva dos microsatélites. Então, porcentagem de locos polimórficos, isso aqui é bem legal de você colocar. Número de diferentes alelos por locus, riqueza alélica, o número efetivo dos alelos, beleza? Também se você tem alelos privados em cada uma dessas populações. E, óbvio, não deixe de fora a heterozigosidade esperada e a heterozigosidade observada. Isso aqui é imprescindível que você coloque, beleza? Nos seus trabalhos. Tem um artigo, eu deixei ele aqui para você na descrição desse vídeo, que eu acho super legal, que é como se fosse um manual para você de trabalhos de programas que você pode utilizar para fazer as suas análises. Então eu acho ele super legal, beleza? É um do Escoffier. A gente tem alguns programas que ele indica pra gente e aí ele criou uma lista de programas para você avaliar a diversidade genética, considerando sequências também. Ele coloca se é dominante, se é codominante. Inclusive, gente, se você trabalha com filogeografia, você tem que entender de genética de populações, não tem como, viu? Isso aqui é mandatório. Então, aqui ele vai descrevendo cada um dos programas e o que que faz. Ó, o GDA que eu tinha sugerido, FStat, Genipop, Arlequim e assim por diante. Então, dê uma olhadinha nesse trabalho, se você tiver dúvida de qual ferramenta usar, porque ele coloca tanto a ferramenta, qual que é a descrição da funcionalidade, então, o que que cada um desses programas faz, tá? As características especiais de cada programa. Então, é um artigo super legal. Agora, outra coisa que você tem que considerar aqui, que é interessante, é que você identifique, tá? Se as populações estão em equilíbrio de Hardy-Weinberg. Isso também é algo mandatório para ser feito, tá bom? Quando você trabalha com os microsatélites, você tem que identificar se essas populações elas estão em equilíbrio de Hardy-Weinberg, beleza? Essas são as partes, digamos assim, básicas que todo mundo tem que colocar, que não tem como deixar de fora. Agora, a gente tem uma outra parte, tá? Uma outra parte que seria as análises de estruturação genética nas populações, que aí vai depender da pergunta biológica que você tem, tá? Geralmente, a gente coloca esse tipo de abordagem dentro dos trabalhos de genética de populações, porque a gente investiga a estrutura genética nas populações. Mas pode ser que você esteja fazendo um trabalho de caracterização da diversidade genética, que você simplesmente quer identificar áreas onde você tem uma diversidade genética maior, áreas onde você tem uma diversidade genética menor, que você queira simplesmente descrever a diversidade genética. Ou talvez você esteja trabalhando apenas com uma população. Então, se você estiver trabalhando só com a população, não tem como você fazer uma AMOVA, por exemplo, porque a AMOVA a gente trabalha com grupos. O que eu vou fazer com a AMOVA? Eu vou pegar grupos, populações e vou fazer uma análise para identificar, então, se esses grupos eles têm diferenças entre si. Se eu tenho só uma população, faz sentido colocar? Não tem nem como você jogar isso lá no programa. Por isso que eu falei para vocês pensarem direitinho, não é porque o coleguinha falou que tem que ter, que tem que ter. Tem que ver se faz sentido para aquilo que você está investigando. Se você trabalha, por exemplo, com hibridização, talvez você não vai utilizar a estrutura genética de populações, talvez você vai depender da sua pergunta. Então, eu deixei aqui uma sugestão para utilizar o programa Arlequim, mas também tem vários outros que você consegue calcular isso, tá? Mas, dentro dessa parte de avaliação de estrutura de populações,
A estrutura, ela mensura questões de endogamia, tá? A gente tem os coeficientes de endogamia dentro, estimados pela AMOVA. Um que você não pode deixar de calcular, aí independe se você tem uma população ou se você tem várias populações, é interessante em um trabalho até descritivo de diversidade que você calcule a endogamia, o coeficiente de endogamia. E algumas vezes a gente pode até colocar esse coeficiente na tabela descritiva de variação genética. Então, aqui, por exemplo, nesse trabalho eu coloquei o F aqui, o coeficiente de endogamia, na frente de cada uma das populações e eu indiquei se esse coeficiente ele era significativo ou não, né? Se eu tinha ou não tinha endogamia nas minhas populações, porque aí você pode começar a discutir do viés de, por exemplo, cruzamento entre parentados ou não, livre fluxo gênico entre os indivíduos e assim por diante. Então, vamos lá. Quando for a estrutura, você tem que ver se faz sentido fazer cálculo de AMOVA para você, se responde suas perguntas biológicas ou não. Você tem que ter mais de uma população para que você consiga fazer a AMOVA. Agora, a endogamia é uma avaliação, então, do grau de parentesco entre esses indivíduos, e aí você pode aplicar dentro da sua análise, se você tiver só um grupo populacional, tranquilamente, sem problema nenhum. Beleza? Pouco complexo, né, gente? Mas eu acho que é importante vocês saberem disso aqui, porque isso aqui é o que vai levar vocês para frente. Natácia, bom dia. Bom dia, Jonatas. Qual valor posso usar para considerar como um pico verdadeiro ou stuttering? Jonatas, aí o que você vai ter que fazer? Você vai ter que pegar o artigo de descrição do primer. Se for transferibilidade, aí fica um pouquinho mais complicado, mas eu vou desenhar aqui para você. Você vai pegar o alelo que foi descrito para aquele primer. Então, por exemplo, supondo que foi, sei lá, 156, tá? Geralmente, o stuttering, que é esse gaguejamento, ele vai ser assim, ó. Aqui ou aqui. Geralmente, ele vai ser mais um. Opa, aqui é para ser um menos, tá? Menos um ou mais um. Ou pode ser até mais 2 ou menos 2 ou mais 2. Enfim, se você estiver tirando do GeneMapper, ele vai vir com esses picozinhos aqui na frente um pouquinho menor. O problema maior é quando a gente encontra assim, ó, no GeneMapper, porque acontece, viu, gente? Opa, esse aqui não ficou bom. Assim, assim e assim, tá? Quando a gente olha assim, basicamente é do mesmo tamanho, você concorda? E como é que você vai identificar qual é e qual não é? Por isso que a gente tem que ter a referência. Então, você vai olhar quais foram os alelos que foram descritos, mesmo que seja uma transferibilidade. Você olha os alelos que foram descritos e fixa aquilo ali como o seu norte, tá? Porque não tem como eu falar para você qual vai ser o valor verdadeiro para você considerar o pico, tá? Verdadeiro. Geralmente, o pico verdadeiro, ele tende a ser esse picozinho do meio, quando você tem dois fragmentos, mas nem sempre isso acontece. Algumas vezes a gente até olha o desenho do alelo, tá? Tipo, o meu alelo tem esse desenho aqui assim, ó. Juro pra você. Aí a gente pega e padroniza. Então, você sempre tem que padronizar. Eu gosto de fazer a genotipagem, às vezes, tudo de uma vez, para eu ter certeza. Se for no painel do GeneMapper que você estiver trabalhando, aí você tem como colocar todo mundo junto e fazer essa análise, identificar direitinho esse padrão, tá? Mas a gente pode fazer só uma aula sobre o stuttering para identificar. Geralmente é uma unidade a mais, uma unidade a menos em relação ao valor do seu pico, tá? Do seu pico de referência. Outra coisa também que é interessante fazer, caso você não trabalhe com GeneMapper, por exemplo, se a pessoa trabalha com gel de poliacrilamida, para isso não acontecer, para minimizar esse erro de identificar o stuttering errado, como um alelo, o que você pode fazer é o seguinte, pega um indivíduo que funcionou para o primer, que você já genotipou, e que você tem certeza que aquele alelo é aquele alelo. Por exemplo, vamos pegar aqui de novo 156. Eu tenho certeza que aqui tem o alelo 156. Em todas as suas genotipagens, em todas as suas eletroforeses em gel, ou suas corridas, como a gente fala aí no jargão da Biomol, todas essas corridas você vai colocar esse indivíduo. Por quê? Se tiver uma diferença na amperagem, se tiver uma diferença na corrente, qualquer coisa,
você sabe que aquele indivíduo é o 156. Então, além do marcador que a gente utiliza, a gente vai usar aquele indivíduo ali que a gente sabe que a característica do alelo dele é aquela. Eu também aconselho que você faça isso na genotipagem automatizada. Sempre coloque um que você tem certeza que pode ser a referência, porque se acontecer qualquer coisa, ou se tiver picos muito elevados, enfim, ou muito baixos, você sabe que aquele indivíduo ali pode ser a sua referência, apesar do ROX que a gente coloca, né? Apesar dos valores de BIM que a gente organiza lá. Beleza? Se você ficou com alguma dúvida, pode colocar aqui para mim, viu, Jonatas? Vai ser um prazer responder. Mas essa parte de genotipagem é super sensível. Super sensível mesmo. Gente, agora vamos para a análise que talvez não todas as pessoas vão utilizar. E aí você tem que olhar se faz sentido para você. Então, integridade dos dados, todo mundo que trabalha com os micros aqui vai usar. Beleza? Caracterização da diversidade genética, todo mundo que trabalha com os micros aqui vai usar. A parte de estrutura vai depender. Você tem uma população, você quer investigar questões de fluxo gênico, você não quer, você quer identificar, sei lá, se tem híbrido, se não tem, o que você quer fazer, isso vai depender. Então, por que eu tô falando isso? É porque geralmente a gente chega no lab e sempre tem aquela, não, mas você tem que fazer. Tá, mas por que eu tenho que fazer se eu só tenho uma população? Como é que eu vou avaliar a estrutura genética, gente? O que eu posso fazer é avaliar uma endogamia, por exemplo. Então, tenham esse pensamento crítico, tá? Não é porque alguém falou que tem que fazer. Então, o próximo que eu vou falar para vocês pode ser que, dependendo da pergunta que você tenha, não faça sentido. Mas, se você tem uma pergunta de identificação de grupos genéticos, ou de fluxo gênico, ou de estrutura populacional, você, meu caro, minha cara, tem que fazer análises, seja no Structure, seja no programa BAPS, que são análises de agrupamento para identificação dos grupos genéticos, tá? Olha só. Essas análises também, uma coisa que elas são bem legais é que elas são análises que a gente fala de centrada no indivíduo. Aquelas que eu tinha colocado ali para vocês anteriores, de diversidade genética, então as análises de diversidade genética e caracterização, a gente está centrada na população. Essa aqui a gente vai ter uma visão da população, mas a gente vai ter uma visão do indivíduo. Isso é bem legal, tá? Nessas análises de grupos. Depois eu posso trazer para vocês. Hoje a gente vai ter a live de perguntas e respostas. Eu trago um gráficozinho aqui, um gráfico não, uma imagem do Structure, para que vocês olhem direitinho por que eu tô falando para vocês que é centrado no indivíduo, tá? Mas a gente tem os grupos e é super legal que vocês, se estão avaliando então fluxo gênico, se querem verificar se tem compartilhamento de material genético entre as populações, o que é super legal, fica um trabalho muito bacana, podem utilizar Structure e BAPS. Olha só, eu gosto muito do Structure. Quando a gente vai publicar, é um programa que quando você tem lá no artigo, a galera gosta, o revisor gosta, tá? Só que o que é uma coisa muito legal do BAPS, tá? É que no BAPS a gente pode colocar a geografia. Vocês já ouviram falar do programa BAPS? Eu tô curiosa, gente. Vocês colocam pra mim, porque aí, se ninguém tiver escutado falar, a gente pode pensar em trazer algum tutorial, alguma coisa assim, conversar um pouquinho com vocês sobre isso. Então, coloquem aqui para mim, mandem para mim se vocês já conhecem ou já ouviram falar do programa BAPS, se tem experiência ou não. Mas uma coisa que eu acho bem legal, porque os dois são abordagens de estimativa de grupos genéticos, é que o BAPS você pode inserir coordenadas geográficas, meu povo. E a gente adora isso, né? O BAPS ele pode ser usado tanto para genética de populações, genômica, a filogeografia. É um programa super legal. Eu conversei com o desenvolvedor dele esses tempos atrás e eles estavam terminando de desenvolver também para o R. Eu não vi se ele terminou de desenvolver para o R, mas eles estavam fazendo para o R também, um scriptzinho. Script não, o pacote. Então, é um programa que eu acho bem legal porque ele inclui a geografia, tá bom? Ai, que bom, Jonatas, esclareceu então dos stutterings. Eles são danadinhos. Eu acho que eu tenho alguma aula aqui, viu, explicando sobre o stuttering. Ó, o Jonatas e a Ju tá falando que não conhecem o BAPS. Ele realmente não é tão usado aqui.
para genética de populações. O pessoal usa muito, às vezes, na filogeografia, que dá para colocar sequências, e usa muito o structure, porque o structure meio que é o default, vocês concordam? A gente vai olhar um trabalho de genética de populações, structure, mas o BAPS, cara, é muito massa, porque você consegue colocar geografia, se você quiser. Se você não quiser, não precisa. O que seria colocar geografia? Você vai inserir as coordenadas geográficas no programa. E aí, quando ele estimar isso, a gente consegue identificar. Obrigada, lindona! Obrigada, saúde! A gente consegue identificar as regiões geográficas que tem esses grupos genéticos e ele meio que monta uma estrutura já no mapinha. Eu vou trazer isso para vocês mais adiante hoje. A gente monta então essa estrutura no mapinha e consegue ver esses grupos genéticos. Então, assim, se você quer, por exemplo, identificar se você tem barreira ao fluxo gênico ou se os grupos estão organizados conforme a geografia, um programa bem bacana é o BAPS, porque ele vai considerar a geografia. A gente pode pegar o structure, pegar os grupinhos, colocar no mapa, no mapa geográfico, olhar os grupinhos no mapa, super tranquilo. Só que a gente fez isso, né? A gente foi lá e colocou. Agora, o BAPS ele utiliza como elemento de análise a coordenada geográfica. Como eu falei, você pode usar ou não pode usar. A coordenada é a seu critério. E depende também da pergunta geográfica. Se você achar que não faz sentido, não utilize. Mas eu acho que é uma alternativa. Nath, tem só o Structure, só o BAPS? Não, tem outros programas como o GenLand também. Vários programinhas que fazem essa parte de agrupamento que eu acho bem bacana, tá? Obviamente, dependendo da pergunta. Lá no artigo de revisão do Escoffier, gente, é um artigo tão legal que ele fala que é um guia para quem faz análises em genética de populações. Ele coloca uma tabelinha lá com alguns programas que são feitos utilizando essa abordagem de centrado no indivíduo, tá? E aí ele coloca lá o BAPS e o Structure, beleza? E ele vem descrevendo cada uma delas. GenLand também, que foi o que eu falei para vocês aqui. Outros programas que ele indica, e eu indico para vocês também, agora aqui já presta atenção que é para quem trabalha com a parte de hibridização, tá? Se você não tem pergunta sobre hibridização, você não vai usar isso. Mas o programa New Hybrids é um programa que é utilizado para verificar se você tem presença de híbridos nas suas populações. Ele pode ser utilizado, então, para investigar, por exemplo, zonas híbridas entre populações naturais ou mesmo em bancos de germoplasma, você pode utilizar. Por isso que eu falei para vocês que são análises que não podem ficar de fora, mas outras vão depender da pergunta biológica que você está fazendo. Eu, por exemplo, eu tenho um caso com New Hybrids. Eu fiquei louca pensando, cara, eu quero identificar híbridos, eu trabalho com plantas, né? Vou identificar híbridos e eu vou usar esse programa e eu quero esse negócio, entendeu? E eu sou um pouco teimosa, gente. Por isso que eu falo pra vocês aqui sempre, eu trago os exemplos, não façam isso, porque eu não quero que vocês passem por situações desnecessárias. E eu falei, eu vou enfiar esse New Hybrids. Mas a gente não enfia programa no trabalho. A gente não enfia, gente, não tem condição. Se o programa não responde aquilo que você precisa, como que você vai enfiar? Ou se o seu dado não tem condições de ser usado para aquele tipo de abordagem. Enfim, estava eu lá na Tássia fazendo as análises e eu usei o New Hybrids, só que eu não tinha quantidade de indivíduos suficientes para identificar os os híbridos, e pior do que isso, eu não sabia, à época, que para utilizar esse New Hybrids, eu precisava fazer as coletas de tal forma que eu pudesse aplicar essa abordagem nos meus dados, entendeu? Eu tinha que coletar de um jeito, com N amostral, as regiões geográficas, que eu conseguisse usar esse New Hybrids. Eu não coletei, eu quis dar uma forçadinha. Eu falei, não, mas essa área aqui pode ser a zona híbrida, essa aqui. Resumindo, levei um cacete do revisor ferrado. Então, assim, e ele tava certo, ele não tava errado, não, sabe? Então, a gente tem que saber também enfrentar nossas batalhas. Por mais que a gente queira fazer uma coisa, às vezes essa coisa que a gente quer não é possível. Isso não tem nada a ver com a nossa capacidade ou com a nossa. Não tem nada a ver com a nossa capacidade, gente. Simplesmente é porque não dá para fazer um negócio mesmo. É uma questão técnica, não é uma questão
pessoal nossa, não consigo, tá? Então, esse New Hybrids, para quem trabalha com a genética que trabalha com essa parte de genética para identificar os híbridos é bem legal, mas se você pensa em fazer isso, já lê o help desse programa antes mesmo de você começar suas análises, tá? GeneClass é um outro programa bem legal que ele vai detectar a probabilidade da existência de migrantes entre as populações, de um indivíduo ser migrante ou não, tá? Ele não vai detectar número de migrantes, ele vai detectar a probabilidade. Então, também baseada no indivíduo. Caso você tenha perguntas que queiram relacionar com fluxo gênico, com migração, aí você pode utilizar esse programa aqui. Ah, Natácia, eu quero só caracterizar a diversidade genética. Então, você não vai usar esse programa aqui, porque sempre a sua pergunta tem que estar amarrada com a sua análise. Depois você dê uma olhadinha na aula que a gente fez sobre desconstrução de artigos científicos. Lá isso fica bem claro, porque nessa aula eu pego lá quais são as perguntas biológicas e as análises que foram feitas lá no artigo. Essa aula ficou muito, muito bacana mesmo. Beleza, agora vamos para análises complexas, tá? Essas análises que eu vou falar para vocês são análises high level mesmo, muito puxadas, tanto do ponto de vista estatístico quanto do ponto de vista de tempo. São análises que vocês talvez podem demorar, gente, talvez 3 meses para fazer. Não tô brincando, não. Dependendo do jeito, até mais. Dependendo da máquina que vocês têm, do computador que vocês têm, até mais. Mas são análises super legais. Ah, porque são análises super legais, eu vou colocar. Não, você vai ver o que essa análise é para ver se serve para você ou não. É um programa que chama Lamarck, que está incluso várias análises complexas, tá? Esse programa, ele consegue estimar para gente parâmetros estatísticos que nos dão pistas sobre a história demográfica das populações. Nath, o que é história demográfica de população? Ele vai falar para você assim, olha, é possível que as suas populações elas estejam em declínio populacional, é possível que as suas populações elas estejam crescendo ou então elas estiveram constantes, tá? Além disso, a gente consegue calcular o número de migrantes numa estimativa, obviamente, lá com os nossos micros marotos. Então, você consegue identificar quantos indivíduos, estimar, né, migraram de uma população para outra. Não é probabilidade, tá? Claro, ele coloca o intervalo de credibilidade lá, o que é maravilhoso, porque a gente vê se aquele número que foi estimado realmente tem um suporte estatístico, se ele é significativo ou não. Então, diferente do GeneLand que eu tinha mostrado para vocês, que é um programa super rápido de mexer, ele não é indivíduo centrado, é população centrada aqui, e não é probabilidade, é de fato o número de imigrantes. Lindo, maravilhoso, é um programa que se você puder utilizar eu indico, só que são análises mais complexas, e por que eu tô falando que, não é que eu tô falando que ela não pode ficar de fora. Aliás, como vocês já entenderam que eu deixei bem claro, depende da pergunta biológica, né? Mas essa aqui você tem que realmente verificar se faz sentido para você. Porque não é que ela é uma análise maravilhosa que vai fazer sentido para o seu trabalho. Como eu falei para vocês, já esfolei muito no campo de batalha, sim, Natácia lá quis colocar Lamarck no artigo. Quis porque o Lamarck é top, o Lamarck é chique. Se eu colocar o Lamarck, eu vou publicar numa excelente revista, né? Ai, gente. Aí me estrepei. Por que que eu me estrepei? Porque eu tinha pouquíssimos marcadores microsatélites, então as minhas análises estavam corretas, digamos assim, o apertar botões, né? O apertar botões estava show de bola, mas porque eu tinha poucos micros, aqueles resultados eles não poderiam ser levados adiante para discussão. Então, eu perdi, por isso que eu falei para vocês, caminhos. Foi errado eu fazer a análise? Não, eu fiz tudo certo. Ela servia? Não servia. Então foi o caminho errado. Perdi tempo, perdi meses fazendo uma análise, meses colocando energia num negócio que não pode ser aceito por razões óbvias, entende? Por isso que o domínio nas análises em genética de populações não é só apertar botões, não é só saber o que você tem que, quais são os passos, é você também tem essa inteligência de tomada de decisão, beleza? Outra análise super complexa
que se você colocar, você pode elevar o sarrafo aí do seu trabalho, você pode elevar o nível do seu trabalho, são cenários demográficos. A gente pode trabalhar com cenários demográficos e fica super legal de você inserir isso dentro do seu trabalho. Então, por exemplo, você pode pensar o seguinte, olha, eu acho, com base nas... Eu acho não. Com base nas estatísticas, com base nas hipóteses, com base no bioma, com base na ocorrência, com base nos elementos que você tem, que esse é um cenário que explica a variação genética nas minhas populações. Por outro lado, se eu considerar isso, isso e isso, esse é outro cenário que explica a variação genética nas minhas populações. Programa chamado de UABC, verifique para mim aqui qual desses cenários tem uma maior probabilidade de explicar aquilo que eu identifico nos meus dados. E aí o programa faz os cálculos lá, obviamente eu estou simplificando aqui, mas ele indica para a gente qual desses cenários tem uma maior probabilidade de ser aquele que explica o que nós verificamos nos nossos dados. Esses cenários são construídos por você, então não dá para construir um cenário do puff do além. Você tem que ter elementos de outras análises, hipóteses, você tem que ter realmente fundamento teórico para você elaborar essas análises. E aí esse programa faz isso para você. Então, essa análise aqui, ela não é mandatória, tá? Nenhuma dessas duas que eu falei para vocês, que são análises mais complexas. Não são análises mandatórias, mas se, dependendo da pergunta que você tiver, se for pergunta sobre hipótese, se for pergunta sobre hipóteses biogeográficas ou hipóteses sobre a distribuição da variação genética, enfim, hipóteses sobre a história demográfica, ou se você quiser verificar número de imigrantes, são análises que eu indico fortemente que vocês façam, mas elas não são mandatórias para um trabalho de genética de populações, tá bom? As mandatórias eu já coloquei para vocês lá no começo. Agora, é óbvio que eu falei algumas coisas aqui para vocês que de repente você pode pensar assim, ah, mas lá no meu laboratório todo mundo faz essa análise. Aí eu vou falar como falam as mães, você não é todo mundo. Não é todo mundo. Você agora tem plenas condições e capacidade de fazer sua decisão do porquê que você vai fazer sua análise. Todo mundo faz essa análise, não é uma resposta que você vai dar para uma banca na sua defesa de mestrado, de doutorado, de TCC. Não é uma resposta que você vai dar para um revisor de um artigo. Não é uma resposta que você vai dar no concurso, não é isso que você vai dar. Você tem que ter um fundamento para você responder, e não é todo mundo faz essa análise. Você faz essa análise porque ela consegue responder a pergunta biológica que você tem. Se ela não consegue, se ela não te ajuda a encontrar essa resposta, você não vai usar, porque todo mundo usa esse parâmetro. Também não é desse jeito, não funciona assim, tá? E pior, porque meu supervisor mandou. Gente, mas isso acontece muito. Eu já passei por isso, eu já acabei fazendo análises que alguém falou para eu que eu tinha que fazer, para mim que eu tinha que fazer e eu fiz, sabendo que estava errado. Só que eu não argumentei. E aí quem cala, né? Quem fica calado leva. E é verdade, a gente tem que se defender e se proteger. Então, hoje, com a autoridade que eu tenho, o que eu faço? Olha, essa é uma análise interessante, mas considerando isso, isso e isso, não podemos fazer porque tem essa e essa limitação. Simples desse jeito. Então, é a gente comunicar, ter uma comunicação assertiva, mostrando os fatos, tá? Mostrando o porquê que essa análise não é interessante para ser feita no âmbito da genética de populações, porque que ela não responde àquilo que a gente está buscando. Então, não tem essa de fulaninho mandou, não é porque todo mundo faz, não é todo mundo faz, é aquilo que você sabe que vai responder a sua pergunta biológica. Qual que é a minha sugestão para vocês aqui, então, de elaboração de análises, tá? De escolha de análises para os trabalhos, tá? Como que eu acho que seria interessante você fazer para você seguir certinho e você conseguir ter sucesso aí nas suas análises em genética de populações, para você ter o seu DNA, para você ter o seu domínio nas análises. Primeira coisa que eu trago como sugestão, você vai fazer as análises da integridade dos dados e testar o equilíbrio de Hardenberg, isso para os nossos marcadores microsatélites. Depois disso, o segundo passo é a caracterização da diversidade genética. Número de alelos por população, riqueza alélica, heterozigosidade esperada, observada.
Número efetivo de alelos. Onde a gente pode fazer GDA, FSTAT, GenePop, PopGene, Arlequim, pacotes no R, enfim. GenIX tem um monte de programas que vocês podem fazer isso. Passo 3. Minha sugestão, caso, aí a partir daqui é se o seu trabalho tem perguntas específicas. Os 2 primeiros passos anteriores eram esses trabalhos aqui tem que conter isso daqui, não importa o que você está fazendo da vida, tem que ter aqueles passos ali de identificação de integridade dos dados, o equilíbrio e a caracterização da diversidade. A partir dessa sugestão aqui, depende da sua pergunta biológica. Mas se você tiver perguntas que possam ser respondidas com essa abordagem, eu sugiro fortemente que você inclua análises centradas no indivíduo, que seria a determinação de grupos genéticos. Então, pode ser utilizando o BAPS ou o programa Structure, beleza? Depois, eu faria análises para verificação da estruturação populacional, tá? Tem estrutura populacional aqui? Se tem estrutura populacional, quer dizer que as minhas populações estão diferenciadas, pode ser que não tenha fluxo gênico, enfim, a gente vai investigar isso a partir, por exemplo, da MOVA, mas não se esqueça de colocar o coeficiente de endogamia. É bem importante que você coloque ele também, tá bom? E aí a gente tem outras análises complexas que você vai colocar, se você achar que faz sentido para você ou não. Não são mandatórias num trabalho de genética de populações, mas elevam muito a qualidade do seu trabalho, são análises muito complexas, como as feitas dentro do programa Lamarck ou do IABC. O que você tem que fazer? Fortalecer. Vai lá, estuda o fundamento, olha o porquê, pega esse trabalho que eu coloquei aqui na descrição da aula, lê esse trabalho de cabo a rabo do Escoffier, reassiste esse vídeo aqui, olha os elementos que eu trouxe para vocês que a gente conversou, para que você tenha realmente elementos para você tanto fundamentar suas escolhas, para não fazer como eu fiz de ficar fazendo análise, porque eu queria análise, mas não é eu querer análise, é a análise realmente ser capaz de responder a minha pergunta e os meus dados também serem suficientes para que aquela análise seja feita. Porque definitivamente não é só apertar botões, não é só apertar botões. Então, o artigo que eu estava falando para vocês, esse do Escoffier aqui, cadê? É bem legal, ó, ele é um guia de sobrevivência, tá? É super legal. Então, quais são os programas de computador para análises em genética de populações? Ele faz uma revisão aqui, gente, ele vem falando termos que a gente precisa saber, por exemplo, o que quer desequilíbrio de ligação, ele coloca. Então, para quem quer saber conceitos, é super legal. Aí ele traz aqui a lista de programas que ele sugere aqui para trabalhar com genética de populações, a referência, tá? Qual que é o formato que você tem que colocar para ser arquivo de entrada dele, qual que é o tipo de dado que aceita. Então, isso aqui para você identificar, eu trabalho com micros, eu trabalho com sequências, eu trabalho com marcadores dominantes. Aqui a gente tem tudinho separadinho o que ele faz, a lista onde você pode baixar cada um deles. Pensa, tudo arrumadinho para vocês aqui nesse trabalho de revisão. Depois ele tem aqui também explicando a descrição de cada um desses trabalhos, categorizando se são indivíduos centrados ou se são populacionais, as análises. Então, eu acho bem interessante que vocês deem uma lida nesse trabalho aqui. Tipo assim, guarda ele como uma referência que você sempre vai olhar, porque ele tem uma sumarização das coisas que nós precisamos para as nossas análises, tá? Especialmente aquelas que não podem ficar de fora. Então, se você tem alguma dúvida, coloca aqui para mim nos comentários, manda para mim lá no meu Instagram, no Facebook, aqui pelo YouTube também. Essa foi a nossa aula sobre análises para não ficar de fora. Compartilha esse vídeo, taca o dedo no like, manda para alguém que está fazendo esse tipo de pesquisa. Vamos mexer o doce, vamos chegar aqui no domínio nas análises e interpretações de dados genéticos. É sempre um prazer estar aqui com vocês. Eu espero vocês no nosso próximo encontro e até breve!